Olá, bem-vinda a mais uma edição do CapivaraCast, o videocast da Faculdade de Medicina Faceres. E no programa de hoje nós recebemos a Nara Gonçalves Larranhaga, especialista em Medicina de Família e Comunidade, além também de Medicina Funcional Integrativa e Saúde Mental. Nara é egressa aqui da Faceres, né? Se formou pela segunda turma de Medicina. Nara, seja muito bem-vinda aqui com a gente hoje. Olá, uma gratidão estar aqui hoje, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho aí da medicina de família, né? Bora falar dessa especialidade que a gente ouve falar bastante, mas muita gente às vezes não entende, não conhece, e a Nara vem aqui apresentar pra gente hoje. Nara, bom, pra gente começar, o que é exatamente medicina de família e comunidade? A medicina de família e comunidade é uma especialidade médica, né? Então a gente precisa aí fazer os 6 anos de graduação. São 2 anos de residência médica e após isso a gente vai atuar como especialista, como médico de família. O médico de família, ele atua no cuidado integral, sempre voltado para promoção e prevenção da saúde. Diferente do especialista focal, né? Então o cardiologista, ele cuida do órgão apenas do coração, o neuro, do cérebro. A gente tenta entender a pessoa como um todo. É uma visão holística, né? Além de tudo, de agregar a parte ambiental, onde essa pessoa está inserida, socioeconômica, sociocultural, e tentar entender como que é a rotina dela mesmo, né? Atividade física, higiene de sono, entender a pessoa como um todo. E o que eu mais gosto da medicina de família é esse cuidado longitudinal, desde a infância até o envelhecimento dessa pessoa. Isso é uma informação importante, né? Que às vezes o pessoal não sabe que está assistindo. Médico de família pode atender desde criança até idoso. Isso, a gente pode atender todas as faixas etárias, isso que é mais interessante, né? Porque a gente consegue ter um histórico desse paciente ao longo do tempo e muitas vezes fazer um diagnóstico mais preciso do que um especialista focal, que às vezes ele vai ter, teoricamente, uma foto daquele momento, né? Ele não vai conhecer esse paciente ao longo da vida. Ô Nara, e como que o médico especialista, né, em medicina de família ajuda na prevenção de doenças? A gente faz toda a parte do check-up, da rotina, a gente atua também no diagnóstico aí precoce, no câncer, na questão de câncer. Então, assim, câncer de mama, câncer de próstata, a gente faz todo esse rastreio. O médico de família, ele costuma trabalhar também com grupos, então a gente pode ter grupo de prevenção contra o tabagismo, etilismo. Na saúde mental, a gente atua também em grupos de ansiedade, depressão, e o que também a gente vê, assim, muito na nossa consulta é a questão, assim, de ver se as vacinas estão em dia, se aquela pessoa está tomando a medicação corretamente, se ela foi, às vezes, um especialista focal, o que foi o que o especialista falou para ela, se ela está cumprindo com aquele cronograma. E tudo que a gente faz, Gabriela, é um acompanhamento muito personalizado, né, dentro da medicina de família. Esse que é o objetivo, você acompanhar o paciente de forma mais personalizada e mais próxima. É até uma das minhas próximas perguntas aqui, a gente fala um pouquinho, essa personalização faz parte muito da equipe multidisciplinar, né, do atendimento ao paciente. O médico também, às vezes um nutricionista, um fisioterapeuta, torna esse atendimento personalizado para a vida, para o dia a dia, cotidiano daquele paciente, né? Isso, a equipe multidisciplinar, ela é fundamental, né, dentro da nossa especialidade, porque nós não somos nada sem o apoio aí da enfermagem, para fazer uma pós-consulta, uma pré-consulta, de uma psicóloga, que a gente está trabalhando uma saúde mental, a gente necessita desse acompanhamento, porque assim, o paciente não consegue muitas vezes passar com a gente semanalmente, mas consegue passar com a equipe da enfermagem, consegue às vezes passar na psicologia, né, ou com o educador físico, que muitos lugares têm esse profissional à disposição. Então, acho que assim, esse cuidado, né, uma profissão escutar a outra, né, ver esse paciente como um todo, colher todas as informações, que é interessante de ter um resultado, né, na prevenção e na promoção de toda a saúde desse paciente. E uma dúvida pessoal, quando a gente pode procurar um médico de família? Tem um momento exato, uma hora? Como que pode surgir essa iniciativa?
Olha, eu vou falar um pouquinho da experiência, né? Então, hoje, assim, atuando na parte suplementar, né? Eu trabalho no plano e no particular. E o paciente procura. A queixa maior hoje do paciente é assim, ó... o médico que eu fui, ele escutou minha queixa, mas ele não perguntou como que é minha rotina, ele não perguntou onde eu trabalho. E aí eu fiquei sabendo de você que você quer saber toda a minha vida, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão carentes, que elas querem um médico que te acolha, que fale, que converse, que se sinta interessado pela sua queixa ou pela sua vida, nem que se for uma rotina, né? Não tem muito uma faixa etária de procura. Hoje eu percebo que eu atendo de 12 anos até 80 anos, tenho na minha carteira, assim, de pacientes. Então, vai muito dessa necessidade hoje porque eu falo que é um privilégio. Você ter um médico para chamar de seu, a pessoa que vai te acompanhar, vai saber a necessidade de ser de um especialista, né? Ter esse retorno. Olha, agora chegou a hora de você ir lá no cardiologista, mas aí eles voltam pra gente, porque eles se sentem acolhido e que a gente se interessa por eles. Ô, Nara, e falar um pouquinho, você também atua, né, na medicina funcional integrativa, né? Como que essas abordagens se complementam no cuidado com o paciente? A medicina funcional integrativa, ela é um complemento da medicina de família. Na medicina funcional, a gente não trata sintomas, diferente da medicina tradicional, que muitas vezes a gente procura um profissional porque está com uma tosse, está com uma dor, né? Então, a medicina funcional, ela tenta tratar a paciente lá da raiz do problema. Então, ela vê o paciente mais global ainda. Então, para melhorar a questão nutricional desse paciente, será que aquela dieta que ele faz é ideal para ele mesmo? Será que ele precisa fazer uma cetogênica? Será que ele precisa fazer um jejum intermitente, né? Será que o intestino está funcionando legal? Tem essa questão aí muito relacionada ao sono, como que tá. Então eu falo assim, que é um complemento. A medicina integrativa, ela vem de uma medicina ocidental, né, da medicina ayurveda, da medicina chinesa. Então a gente usa muito a questão de plantas, nutracêuticos, para complementar a medicina tradicional que a gente é implementada na nossa educação, né, brasileira. A gente não tem esse treinamento da medicina chinesa. Então eu trouxe ela aí como uma forma, assim, de complementar toda a medicina que eu aprendi durante a faculdade e a residência. E conhecimento riquíssimo, né? Essa parte da... Olha, quando a gente começa, Gabi, tratar o paciente de forma global, entender como que é o funcionamento de cada órgão dele, o resultado é incrível, assim, não é indescritível como ele melhora. Até às vezes a gente fica muito focado em medicação, né? Às vezes não é só a medicação, né? Ou tem N fatores acontecendo que não é só a medicação que pode ajudar ou que está também não interferindo em alguma coisa, né? A medicação tem muito efeito colateral também, né? Muitas vezes a gente necessita dela, assim, para tratar algumas doenças pontuais, mas eu falo assim, o teu estilo de vida, né? O que você está colocando aí dentro do teu estômago, do teu intestino, que nutriente está sendo absorvido? Eu falo assim, como eu trabalho muito com a saúde mental, será que realmente é uma depressão? Ou será que essa pessoa está tão desnutrida celularmente, que tem uma deficiência de micronutrientes e está evoluindo para um quadro depressivo, né? Porque eu já peguei vários pacientes ali que a gente melhora qualidade alimentar, suplementa, principalmente vitaminas, micronutrientes, e a pessoa sai de um estágio grave de depressão. Olha só, muito importante isso, né? Até ia comentar sobre a saúde mental, né? Que bom, você já respondeu, né, falando de como que interfere. Isso é incrível, porque, igual você falou, a depressão às vezes não é um quadro só a depressão em si, tem outro fator lá acontecendo que está desencadeando uma depressão, né? E hoje em dia acho que ainda mais, né? Pós-pandemia que a gente vive, isso está muito mais à tona, né? Sim, veio com tudo, né? A saúde mental veio com tudo. E a dúvida maior, até dos pacientes que me procuram, os estudantes, falam, nossa, mas você pode atuar dentro da saúde mental? Sim, na formação do médico de família, a gente tem essa autonomia de atender
ter ansiedade, depressão, transtornos de personalidade. Quando chega um quadro muito grave, o paciente, vamos supor, uma esquizofrenia, que às vezes precisa daquele médico psiquiatra, a gente vai encaminhar para atenção secundária, que a gente chama, né, para o especialista focal. Mas o que a gente percebe hoje? As pessoas estão vivendo em ambientes tóxicos, trabalho muito difíceis. Eu sou muito contra essa questão assim, que as pessoas falam, hoje todo mundo é raiz, ou é Nutella, né? Antes todo mundo era raiz. Eu não concordo, assim. Eu vejo assim, que tem muitos ambientes tóxicos de trabalho. Então a gente trabalha toda essa questão dentro da medicina de família, né? Porque às vezes você vai num psiquiatra, ele fala, mas você tá sentindo isso, toma essa medicação. E não quer entender como que é a funcionabilidade do dia a dia dessa pessoa, como que ele foi treinado, né? Como que é a questão familiar. Às vezes é uma troca de um hábito, a troca de um local de trabalho, óbvio que não é uma coisa simples, né? Sim. Mas assim, às vezes uma mudança na tua rotina que te faz ter uma qualidade de vida totalmente diferente, né? E às vezes o paciente precisa de um profissional ali dando esse suporte para ele, né? Para ele pensar fora da caixa, para ele começar a pensar em outras coisas que ele possa estar fazendo. Eu gosto muito, assim, de trabalhar a saúde mental dentro da minha prática do dia a dia. Muito importante. Nara, falar um pouquinho da medicina de família, né, fora do Brasil. Canadá, Reino Unido, né, essa especialização é central no sistema de saúde, né, uma coisa lá que é focada. E aqui no Brasil, né, como que você vê a evolução da especialidade como uma médica jovem, né, atuando nessa área em comparação a esses outros modelos internacionais? Então nesses países que você citou, no Canadá e no Reino Unido, eu falo que lá é a espinha dorsal do sistema de saúde, né? Lá eles não funcionam se não tiver um médico de família. Ninguém vai no especialista antes de ter seu médico de família. Bem diferente da cultura brasileira, que o pessoal tem 3, 4 especialistas, né? E não tem um médico de família para dar esse segmento. Eu acho que a medicina de família ela vem crescendo. A faculdade, assim, por que eu escolhi medicina de família? Eu fui introduzida dentro da Faceres, que é uma faculdade totalmente generalista. Tem essa empatia em questão do paciente. A gente, desde o primeiro semestre, a gente é introduzido numa UBS e foi o que me encantou, né? Ter esse plano de cuidado. Que aqui tem até o PTS, que o pessoal do primeiro semestre faz, né? Que é o plano terapêutico singular. Então, cada pessoa tem sua singularidade. A gente tem que ficar focado nisso. Eu falo que a medicina hoje, que as tecnologias, que a inteligência artificial, daqui a pouco todo mundo sabe o diagnóstico que tem, né? Vai jogar lá, vai ter esse diagnóstico. Mas o que as pessoas querem, né? Ou aquele médico humano, aquele médico que vai ter esse acompanhamento. Então, fora do país, nesses países aí, é isso. Você sempre vai recorrer a esse médico que você tem um vínculo. E é resolutivo, né? Porque a pessoa te conhece, ela sabe realmente se hoje, vamos supor, a Gabriela hoje não tá num dia legal, ela não é assim, né? Ela é mais calma, ela não é tão irritada. Por que será que ela tá ficando tão irritada assim? Então tem essa autonomia e essa vivência, você ter um médico que é seu, né? E é muito bacana, né? Você poder falar, eu tenho o meu médico mesmo, né? Te conhecendo. É um privilégio, né, com Gabi? certeza. Porque assim, o cara é diferente, né? É um privilégio você ter uma pessoa que te acompanha, que sabe quem é você, né? Ô Nara, você falou de novas tecnologias, né? Como que essa coisa de inteligência artificial, novas tecnologias podem transformar ou vir a somar na especialidade? Eu acho que a telemedicina, né, que foi uma das primeiras tecnologias aí que a gente entrou em contato, principalmente na pandemia, abriu fronteiras. Eu lembro que na época, acho que eu fui uma das primeiras médicas da Unimed de São José do Rio Preto, que eu também atuo, a no contato da telemedicina, porque a gente fez toda a telemedicina do Covid ali. Então, foi muito legal, a gente atendia até pessoas fora do país. E foi uma coisa que eu acho que nunca mais vai deixar de existir, né? Até as pessoas, elas preferem muitas vezes um retorno ali, falar por telemedicina, por vídeo, por telefone também. Em questão da inteligência artificial, foi isso que eu te falei, né? Eu acho que o diagnóstico ele vai ser mais preciso porque ela vai auxiliar.
Mas como as pessoas elas estão muito imediatistas e carentes, elas precisam desse contato, elas vão querer procurar um profissional que vai ter esse vínculo, né? Cada vez mais a gente percebe essa carência nos pacientes. Bom, para a gente encerrar, qual o conselho que você dá para os estudantes, né, que estão pensando em seguir nessa área, nessa especialização de medicina de família? Medicina de família é uma área que vem crescendo no país, né? Tanto no SUS quanto na atenção suplementar, que são dos convênios. Tem muitos convênios que têm seus médicos de família atuando, e também no particular. Hoje eu atuo também no particular. Então, assim, às vezes o aluno está terminando, está pensando numa residência, mas eu vou ter que trabalhar só no SUS. Não, você pode sim atuar em várias vertentes da medicina, até ser professor também, né, ser um preceptor aí. Então, acho que é uma área que ainda tem poucos especialistas, né, a gente não vê tanto especialista mesmo com residência, então a tendência é crescer. Tá certo, Nara, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Prazer, sim, obrigado pela recepção e pelo programa que vocês fazem aí. A gente que agradece.